Olá traders, Vini Lang aqui, fiz a atualização do Bitcoin, que teve uma reação bem interessante no ponto que eu comentei para vocês, de resistência. Vou passar um pouco aqui também de estruturas e qual que é a minha estratégia para o dia então do Bitcoin. Então já se inscreve no canal e bora pro vídeo. Então, eu tinha comentado na última análise sobre esse ponto aqui, sobre dois pontos na verdade, tá? Um era aqui, esses topinhos, que era uma resistência, a gente acabou fazendo esse price action, então nessa correçãozinha, tá? Uma reação menos importante, digamos assim, tá? Até porque a gente não teve a redefinição de range abaixo aqui, após esse candle. E aqui, né, que eu comentei que era o ponto mais importante de resistência, esse ponto de controle, qual a gente teve aqui esse topo aqui e agora estamos consolidando. Então, acho que para quem fez um hedge aqui, foi um bom hedge, tá? Eu não consegui fazer, fiz agora metade só da minha posição, tá? Acho que nem sei se foi um hedge tão bom aqui, porque, enfim, já meio que perdeu o ponto, né? O ponto era aqui nessa região dos 42,62, tá? Mas, enfim, só para comentar com vocês que a gente chegou aqui numa resistência, tá? E para mim é o ponto a ser rompido, para a gente ter aqui uma estrutura de alta, tá? Então no último vídeo eu comentei sobre a estrutura de alta, né? Então com 5 ondas completas aqui, que pode ser o primeiro indicativo de a gente ter aqui uma reversão de tendência do ponto de vista de Elliott, tá? Então tudo isso aqui, para a gente ter tudo isso aqui, ainda faltaria então uma correção, talvez aqui um pouco mais lateral, seguida de um rompimento e uma outra correção aqui, tá? Para a gente ter essa estrutura de alta aqui completinha no Bitcoin. Então, tá interessante, a gente confluiu aqui com os pontos de extensão de Fibo mínimos, tá? Mínimo aqui para uma onda 3, assim, se fosse um padrão não tão bonito, poderia ser 1.382 e 1.23, a gente tocou exatamente no 161 de Fibo, que é o alvo ideal aqui para a região de uma onda 3, tá? Se a gente for considerar isso, ponto de controle, então não chegou a tocar, né, mas praticamente aqui, tá? E no momento, então, a gente, se for seguir essa estrutura, tá, a gente não poderia perder aqui, eu colocaria essa região no 0,5, né, que seria normal, mas digamos que até o 61 aqui, no mínimo, tá? Se a gente perde aqui essa região, mas tem esse VPVR aqui, tá? Começa a consolidar aqui embaixo, eu acho que tem chance de a gente perder isso aqui e eventualmente corrigir mais, mas não é o meu cenário base, tá? Meu cenário base é que a gente eventualmente vá romper essa região aqui dessa LTB, tá? Eu acredito que a gente possa fazer esse movimento, até porque se a gente olhar aqui a análise de sentimento, a gente está tendo mais liquidações de long, mesmo com o Open Interest subindo e o ratio caindo aqui, tá? Então, tá interessante aqui esse sentimento, tá? A gente também tem aqui meio vazio o book, tá? Com ordens grandes, tanto acima quanto abaixo, então nada, digamos, significativo aqui, mas o sentimento é seguido aqui desse baixo volume nessa consolidação, percebam, baixíssimo volume, a gente tem grandes chances de romper para cima, caso entre volume aqui, tá? Então, basicamente aguardando esse movimento aqui, tá? Para quem abrir um hedge aqui, hoje pode ser uma boa, tá? Não teria alvos muito longos assim para realizar, acho que liquidações abaixo aqui dos 41.400 até os 40.600 aqui com gatilhos pode ser já uma realização para voltar para a posição, né? E esse rompimentozinho aqui, ele é bem importante, tá? Inclusive, para quem seguiu aqui e abriu hedge aqui nessa região, para mim o stop ele tem que estar aqui mesmo, tá? Aqui mesmo, então acaba que
não tem por que ficar acima dessa região, tá? Essa região aqui dos 42.800, tá? Então, se o Bitcoin romper esses 42.800, eu vou considerar isso aqui um rompimento. Para quem está em long ainda, né, dá para subir o stop para cá, tá? Então, se a gente tem esse rompimento aqui, o long dá para subir o stop para o fundo anterior, tá? E aí ver alvos e tal, né, depois para ver se a gente pode abrir outro head acima, enfim, carregando a posição. Então, Bitcoin sem muita novidade, tá? E, geralmente, tá? Nas finais de semana a gente tem esse tipo de padrão aqui, que é tipo triângulo, enfim, uma consolidação, tá? É bem normal, justamente porque a gente tem o volume menor, tá? Então, quando tem volume menor, assim, o ideal é não operar o curto prazo, tá? Não operar o range que está formando esse volume menor, aguardar a redefinição de range. Então, os pontos de redefinição de range para cima vão ser esses, os pontos de suporte até a região aqui dos 40.700 e abaixo aqui da região dos 39.300. Eu vou acreditar que isso aqui foi só uma correção naquele cenário que eu comentei, que também seria possível caso a gente perca, né? Que seria basicamente aqui algo assim, tá? Mas a gente precisa perder essa região aqui com volume, tá? Então, sem muito mais a dizer sobre Bitcoin, só atento para esses pontos, né? E é isso, deixem alarme aqui nessas regiões, que são regiões importantes aí para a gente ficar atento para tomada de decisão nas operações. Então, obrigado para quem assistiu até aqui, comentem o que vocês estão achando do Bitcoin, quais são as moedas que vocês estão mais de olho para a semana, que querem que eu dê uma olhada aí nos próximos dias. E é isso, uma boa semana a todos e bons trades.